Muita gente não se dá conta disso, mas a nossa personalidade reflete o nosso estado interno, que é a forma como a gente se sente ou aquilo que a gente pensa com relação às experiências que a gente vive na nossa vida. Mas como é que a nossa personalidade cria a nossa realidade pessoal? Vamos descobrir? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu falo muito aqui no meu canal sobre o processo de criação sob um aspecto metafísico. Mas no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês qual é a biologia por trás disso, ou o que acontece no nosso corpo durante o processo criativo. Por que isso é muito legal? Porque o nosso corpo pode se tornar uma ferramenta incrível no nosso processo de mudança. Como a gente consegue observar mais o que está acontecendo, quais são as sensações físicas que a gente tem, fica mais fácil da gente entender esse processo e tomar uma decisão consciente de mudança quando aquilo que a gente estiver criando não for exatamente o que a gente quer. Tá? Então, o vídeo de hoje, ele é baseado, inspirado, num livro que eu já comentei aqui algumas vezes com vocês, que é o livro do Dr. Joe Dispenza, Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo. O Dr. Joe Dispenza explica que todas as mudanças que acontecem no nosso corpo em termos de pensamentos e sentimentos vão gerar aí o nosso humor do dia, como a gente está se sentindo naquele dia. E conforme a gente vai reforçando os mesmos pensamentos e sentimentos, esse estado de humor acaba virando um hábito. E esse hábito, reforçado também várias e várias vezes, vai se tornar a nossa personalidade. Você já deve ter percebido que quando a gente tem pensamentos amorosos, pensamentos alegres, pensamentos de paz, o nosso corpo relaxa, você talvez respire mais devagar. E o oposto acontece quando a gente tem pensamentos de raiva, quando a gente tem pensamentos de culpa, quando a gente tem pensamentos de tristeza. O nosso corpo se contrai, pode ser que o seu coração se acelere, pode ser que a sua respiração fique mais curta, Você tem aí, falta de ar. Tudo, a fisiologia do nosso corpo muda. E isso acontece porque para cada tipo, para cada qualidade de pensamento que a gente tem, o nosso cérebro produz uma determinada química. E essa química, por sua vez, depois que ela é liberada no nosso corpo, ela vai gerar outros pensamentos da mesma qualidade. E aí a gente entra num ciclo. Por isso que muitas vezes o Eckhart Tolle, ele fala que quando a gente entra num pensamento negativo, num pensamento ruim, que a gente tem que pegar isso de cara. Porque ele fala que se a gente não fizer isso, a gente se deixa levar por um rio que arrasta a gente. É exatamente isso que o Dr. Joe Dispenza explica aqui. A gente vai ficar como aqueles ratos de laboratório brincando nas rodinhas, A gente tem um pensamento ruim, esse pensamento libera uma determinada química no nosso corpo e essa química, por sua vez, vai gerar outros pensamentos da mesma qualidade. Então, enquanto você não cortar esse ciclo, isso continua acontecendo na sua vida. Por exemplo, vamos supor que você foi fazer compras, você foi ao supermercado e quando você está lá empurrando o seu carrinho, você se lembra de uma briga que você teve com o seu parceiro ou com a sua parceira. E conforme você se lembra do assunto que vocês discutiram, o seu corpo começa a liberar uma química combinada com essa qualidade de pensamentos e você começa a sentir raiva, você começa a se sentir um pouco ansioso, você começa a lembrar de tudo aquilo que vocês discutiram e pensa, poxa, ele não devia ter falado comigo daquela maneira.
E aí, sem perceber, a hora que você está passando lá pela banca de legumes, você pega um chuchu e você fala, nossa, que absurdo o preço desse chuchu. Você fica indignado com o preço do chuchu. Nossa, que falta de respeito. Como é que os preços subiram tanto em um mês só? E aí você termina as suas compras. A hora que você vai sair no estacionamento, uma pessoa te dá uma fechada no carro. E em seguida, você de novo pensa, pô, como as pessoas estão insensíveis hoje em dia, né? Como ninguém respeita ninguém mais. E essa sensação continua ali no seu corpo e dependendo do tempo que isso se arrastar durante o seu dia, você vai terminar o seu dia esgotado, porque essa química te drena, né? E vai chegar num ponto que você não vai nem entender mais conscientemente o que é que aconteceu. Por que é que você está terminando o seu dia tão cansado? Aonde foi que isso começou? E foi lá naquela lembrança da briga com o seu parceiro quando você estava lá no mercado, distraído, fazendo outras coisas. Agora, e se essa pessoa que teve lá um dia ruim enquanto ela estava no supermercado estiver muito, muito inconsciente e continuar arrastando esse mau humor dela por dias, meses e anos? Conforme os dias vão se passando, o que era, na verdade, um mau humor vai acabar se tornando um hábito. E um hábito reforçado por meses a fio acaba se tornando a nossa personalidade, ou a forma como a gente encara a vida, a forma como a gente se coloca nas experiências que a gente tem. Ao ponto de, conforme o seu corpo vai se viciando nessa química, né, nessa química gerada por esses pensamentos negativos, por esses pensamentos ruins, vai chegar um ponto que você não precisa mais ter nenhum pensamento. Ou ainda que você tenha um pensamento bom, o seu corpo vai querer te levar de novo para os pensamentos que liberam aquela química que já é conhecida. Então, se a gente analisar aqui com muita clareza, quem é que está dominando a sua vida? Quem é que está ditando a forma como você vai viver? Nem é mais a sua mente. Você acabou virando um escravo do seu corpo que precisa das químicas liberadas por aquela qualidade de pensamentos. Abrindo aqui um parênteses interessante, é por isso que tanta gente tem dificuldade em meditar, porque o nosso corpo ele tá tão viciado, porque não existe outra palavra, né? Tá tão viciado nas químicas liberadas pelos nossos pensamentos que a gente não consegue parar de pensar. Experimente tentar ficar sem pensar, tentar ficar com a sua mente em silêncio, com a sua mente em branco por alguns minutos que sejam. Feche seus olhos se isso for mais fácil para você e me diz uma coisa: como é que o seu corpo se sente? Quais são as mensagens que vêm do seu corpo? Você começa a se sentir desconfortável? Você começa a querer levantar? Ou você recebe mensagens da sua mente do tipo, eu tenho mais o que fazer, nossa, eu tenho que resolver os meus problemas, porque é como se seu corpo tivesse desesperado, pedindo para voltar a ser alimentado com aquelas sensações. Olha o tamanho da loucura que é isso, né? Vamos imaginar aqui uma outra situação. Vamos supor que a Camila, que é uma mulher casada, com 2 filhos pequenos, vive lá uma vida confortável, relativamente feliz. Um dia ela descobre que o marido dela tem uma amante, que ela está sendo traída. E a Camila fica com muita raiva. E ela fica especialmente com raiva porque eles tinham um combinado de que ela ia parar de trabalhar, de que ela ia deixar a carreira dela em stand-by para poder cuidar dos filhos do casal. Então, ela decide se separar. Mas ela tá com tanta raiva que ela vai lá, arruma uma advogada e ela fala para a advogada, olha, eu quero arrancar tudo dele, eu quero me vingar. Ele vai sentir na pele isso que ele fez para mim. E aí ela sai com as amigas e ela só fala sobre esse assunto, ela vive esse assunto, ela entra nas redes sociais
para saber mais sobre a amante dele e ela vai alimentando dentro dela esses sentimentos de rejeição, esses sentimentos de frustração, de raiva e assim ela permanece por anos a fio. E toda oportunidade que ela tem para jogar na cara dele o tanto que ele acabou com a vida dela, ela aproveita. E ela vai seguindo assim por anos e anos, até que ela se percebe um dia uma pessoa absolutamente amarga, uma pessoa sozinha, porque ninguém mais aguenta escutar essa mesma história. E um dia alguém pergunta para ela: "Nossa, por que você se tornou essa pessoa tão amarga, Camila?" E a Camila vira para ela e fala: a culpa é do meu marido. Aquela traição lá de 15 anos atrás é que me deixou assim e blá 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 e a história assim continua. E aí, vamos imaginar uma outra pessoa, a Natália, que também era casada, também tinha 2 filhos pequenos, tinha parado de trabalhar, tinha um casamento relativamente feliz e um dia descobre que o marido dela também tinha uma amante, o marido estava traindo ela. E ela também fica com muita raiva, se sente muito frustrada. Mas a Natália, ela fazia lá um curso de meditação, ela fazia yoga, ela fazia uns cursos bacanas de metafísica, de expansão da consciência. E ela fala: olha, chegou a hora, eu vou ter que aplicar todo esse conhecimento que eu tenho, tudo isso que eu aprendi durante anos. Eu não quero que a minha vida seja ou gire em torno disso que eu tô sentindo agora. Eu quero seguir em frente, chega, vamos fazer o que tem que ser feito, a gente vai se separar, resolve como é que vai ficar a questão das crianças, mas eu quero seguir com a minha vida. E aí ela retoma a carreira dela, ela começa a crescer na carreira dela e um belo dia ela conhece um outro cara bacana e esse cara era lá, vamos supor, chefe de cozinha e cozinhava pratos maravilhosos para ela. Um dia os dois foram viajar para a França, se divertiram e ela, passados 15 anos, perguntaram para ela como é que você faz, né, para ter essa jovialidade, para estar sempre tão alegre, né? Ela fala: olha, graças a uma traição que me aconteceu 15 anos atrás. Então, como é que para 2 pessoas que viveram situações semelhantes, para uma isso foi a ruína da vida dela e para outra isso foi a grande salvação da vida dela? É a forma ou a decisão que essas 2 pessoas tomaram lá atrás, o que elas decidiram viver dali para frente. Eu não tô falando que isso seja uma decisão fácil, muitas vezes não é, mas eu acredito que a decisão não é fácil porque a gente prefere se deixar levar pela inconsciência. A gente continua vivendo os nossos dias exatamente iguais. A gente acorda do mesmo lado da cama, bebe o café na mesma xícara, reclama das mesmas coisas, libera no nosso corpo dia após dia as mesmas químicas. E aí a gente reclama que nada muda. Aí a gente reclama que nada acontece, que a nossa vida parece uma repetição da mesma história. Mas o que é que você está fazendo? Como é que essa repetição acontece se não a partir das decisões que a gente toma e das decisões que a gente toma aqui na nossa mente, da decisão que a gente toma com relação à qualidade de pensamentos e de sentimentos que a gente resolve ter dia após dia na nossa vida. É assim que a gente está construindo a nossa realidade. É assim que a gente está construindo as próximas cenas ou aquilo que a gente vai experimentar no nosso futuro. O Dr. Joe Dispenza explica que essa mudança, ela acontece quando a gente decide ser maior do que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando a gente tem um sentimento de raiva, né, quando a gente tem um sentimento de culpa, um sentimento de medo,
Esses sentimentos, eles estão conectados com alguma ideia do nosso passado. A nossa mente foi para algum fato que aconteceu no nosso passado e a gente está interpretando o momento presente a partir dessas lentes. Então, para que a gente seja maior do que os nossos sentimentos e pensamentos, né, do que aquilo com o qual o nosso corpo está habituado, a gente tem que se colocar no momento presente. É assim que a gente cruza o rio da mudança, né? Nem sempre isso vai ser confortável, porque a gente vai estar se tirando da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto é essa sensação conhecida, ainda que seja uma sensação ruim. Vamos supor, por exemplo, que a Natália, da nossa segunda historinha, né? Que todas as vezes que ela tinha lá que entrar em contato com o marido dela, porque ela tinha que discutir as questões relativas às crianças, né, aos filhos do casal, vamos supor que na primeira vez que ela ligou para o marido dela, ela ainda estava sentindo raiva por tudo que estava acontecendo. Mas nesse momento que ela sentiu a raiva, ao invés dela expressar a raiva dela através de palavras, né, sendo grosseira com ele, sendo fria ou qualquer coisa, ela se lembrou, poxa, mas aquela minha aula lá sobre metafísica me explicava que eu tenho que me sobrepor aos meus sentimentos, eu tenho que transmutar isso que eu tô sentindo. Então tá tudo bem, eu sei que eu tô sentindo raiva nesse momento, mas eu vou lidar com isso eu mesma e eu não vou deixar que isso respingue nessa relação, não importa o que tenha acontecido antes disso. Na primeira vez vai ser difícil, na segunda vez talvez ela escorregue e não consiga, na terceira vez vai ficar um pouco mais fácil, na quarta também. Então, o que é que está acontecendo aqui, se não a instalação de um hábito? A instalação de um hábito positivo. E o reforço desse hábito com os anos vai desenhar aí uma outra personalidade. E a Camila, do nosso primeiro exemplo, ela seguiu o caminho oposto. Então, as duas pessoas passaram pela mesma situação, mas apenas uma delas decidiu se tornar uma pessoa diferente com relação àquela criada a partir daquele momento da traição, a partir daquela raiva, a partir daquele sentimento de rejeição. Uma delas, a Natália, né, decidiu que não, que essa não era a pessoa que ela queria ser, ou que ela ia querer continuar sendo nos próximos anos. E de novo, né, muitas vezes não é uma decisão fácil, a gente tem que estar muito consciente a hora que esse sentimento vem. Mas eu acho que é muito legal a gente falar em termos de biologia, né, em termos daquilo que acontece no nosso corpo, porque fica mais fácil da gente notar. É mais palpável, né, em alguns sentidos, do que a gente falar em termos metafísicos. Quando a gente fala em termos metafísicos, a gente precisa usar muito a nossa imaginação com relação a como as coisas acontecem. E quando a gente fala em termos de biologia, tá no nosso corpo, a gente tá sentindo. Então fica mais fácil de você criar consciência em torno daquilo. E a consciência, ela é primordial para que a gente tome a nossa decisão de mudança. O Eckhart Tolle também fala muito sobre isso. Ele explica que nas situações que são mais desafiadoras para a gente, essas são as situações onde a gente tem que se manter o mais presente possível. E como é que a gente se mantém presente? A gente se mantém presente colocando foco na nossa respiração, colocando o foco nas nossas sensações internas. Ele inclusive ensina pra gente uma técnica de quando você está com muito medo, por exemplo, para você começar a descrever mentalmente o que é que você está sentindo. Olha, as minhas mãos começaram a suar, eu tô sentindo que meu corpo tá mais frio, tá mais gelado, meu estômago, parece que tem um nó no meu estômago, e você vai ganhando consciência disso. E conforme você ganha consciência disso, você abre para você uma possibilidade de distanciamento de todas essas sensações, porque você não é o seu corpo. Existe uma inteligência maior por trás disso tudo e que regula tudo isso aqui, tá? Então é isso.
Depois que a gente entende tudo isso, não tem mais como a gente fingir que não sabe. Não tem mais como a gente não assumir a responsabilidade da escolha pela mudança. Por outro lado, por mais difícil e desafiador que isso possa ser para a gente, isso é também muito libertador. Imagina, por exemplo, a história que eu contei dessas duas mulheres. Qual delas você ia preferir ser depois de alguns anos, né? A gente faz tanto isso na nossa vida sem se dar conta de quem é que a gente está se tornando. Então vamos escolher com consciência a vida que a gente quer ter. Olha o tanto que isso é libertador. A gente tem esse poder. Presta atenção para o que se passa aqui, ó, entre as suas duas orelhas. Isso é mais importante que qualquer outra coisa que você possa fazer na sua vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com os seus amigos, aproveita, se inscreve no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo, tá? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!